Olá, meu nome é Larissa Malandrino, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Eu atuo na área desde 2012, em consultório particular, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a nutrição, a importância da alimentação em praticantes de atividade física aquática, principalmente quem pratica remo, canoagem ou stand-up, por exemplo. Tá bem? Bom, a alimentação saudável, ela deve ser induzida e incentivada para todos, independente de idade ou atividade física. Mas quem tem o hábito da prática de atividade física, principalmente em atividades intensas e até mesmo de competição, seja de alto rendimento ou de forma amadora, precisam ter essa atenção muito maior à alimentação, né? Então, práticas de atividade que envolvem a, a água, né? Então, quando a gente está falando ali da canoa ou do remo no SUP, a gente tem um gasto energético muito elevado, seja individual, seja de grupo, tá certo? Então, são atividades, mesmo em treino, que muitas vezes são intensas, né? São atividades cíclicas, que isso significa que vai ter um momento aeróbico, né? Mas também existem momentos anaeróbicos. Então, envolve vários tipos de uso de energia do nosso organismo. Então, a gente tem que entender qual a demanda, o que, é que o corpo precisa para que tudo funcione bem na prática, né? E a gente sabe, hoje, principalmente nessa era aí, nessa época de Covid, o que mais tem se visto e tem se falado em relação à imunidade. E o excesso de atividade física, atividades físicas extenuantes, elas diminuem muito o sistema imunitário. Então, cuidar da alimentação é de extrema importância para manter o sistema imunológico ativo, assim como a, a atividade física de uma forma regular e equilibrada também auxilia. Então, a gente pode pensar, primeiramente, no básico, que são os carboidratos. Então, quem pratica esse tipo de atividade física não pode viver sem consumir carboidratos. É claro que quando a gente fala de carboidrato, a gente tem que pensar na qualidade desses carboidratos, né? Então, quando a gente fala disso, as fontes de carboidratos que a gente preferencialmente, que a gente prioriza, são os carboidratos integrais, íntegros, que não sofreram a mão da indústria. Então, quando a gente pensa nisso, teria as frutas, teria batata doce, inhame, mandioca, macaxeira, batata inglesa, os tubérculos, né, de um modo geral, e as raízes. Legumes e verduras, eles não são fontes diretas, né, mas eles possuem carboidratos, eles têm mais fibras do que carboidratos. O arroz integral, quinoa e as fibras de um modo geral, como aveia, chia, enfim. Mas também a gente não pode esquecer o próprio pão integral também pode ser muito bem-vindo, né? Então a gente pode estar priorizando esses alimentos na distribuição interessante ao longo do dia. Quando a gente pensa em distribuição, a gente tem que pensar assim: a composição do cardápio ela vai depender do seu objetivo. Então, se é uma pessoa que faz a prática de atividade física, só que prioriza o emagrecimento. Então, a gente tem que pensar que a ingestão calórica dessa pessoa precisa ser equilibrada e um pouquinho reduzida, porém, não reduzida o suficiente para faltar energia para a atividade, que é muito importante, né? Que essa deficiência nutricional pode gerar muitas lesões, que é um grande problema também. Então, por isso, é tão importante você procurar um profissional, né? Para ter tudo isso muito bem ajustado e calculado, tá? Além dos carboidratos, que seria ali em torno de 40% do planejamento, né, 40%, 45% do planejamento, a gente também tem que pensar nas fontes de proteína, que nesse tipo de prática seria mais interessante proteínas magras, né, porque a gordura, de um modo geral, principalmente próxima ao treino, próxima a uma prova, ela não é tão bem-vinda, né? Porque isso pode interferir ali naquela resposta digestiva. Então, a ideia é que sejam proteínas mais magras, como um peixe, frango em cortes magros, até a própria carne vermelha, só que em cortes muito mais magros, né? E
ovo, né? E leite magro, queijo magro, tá bem? Outra fonte interessante e muito importante são as de gordura. E aí nós temos sempre, quando lembra a fruta, o abacate, o coco, as castanhas de caju, castanha do Pará, semente de girassol, semente de abóbora, o próprio gergelim, né? Pode ser muito bem-vindo. Oleaginosas de um modo geral, nozes, amêndoas, macadâmia, enfim. Eles são as mais chiquetosas que a gente fala, né? E falando especificamente desse esporte, a gente tem que pensar também nos fitoquímicos. O que são os fitoquímicos? São nutrientes, né, que não possuem calorias, mas que têm o papel de auxiliar numa boa manutenção do organismo, como um efeito protetor cardiovascular, por exemplo, uma recuperação muscular. E aí a gente pode pensar na beterraba, em frutas roxas ou alimentos roxos, né? Na uva, ou nos vermelhos também, o morango, a pitaia, a própria melancia. Então, com fontes naturais, né, de bioativos que vão auxiliar no processo de recuperação, na vasodilatação, na melhora da chegada de nutrientes para esse músculo, até mesmo para uma frequência cardiorrespiratória. Alimentos anti-inflamatórios para auxílio de recuperação, como o gengibre, o açafrão da terra, como forma de temperos, que mais? A gente pode utilizar bastante especiarias, né, no preparo de comida. Enfim, o cacau, a canela, tá? E aí uma das perguntas clássicas que acontece no consultório é: e aí, o que eu vou comer antes do treino? Depende, né? Depende da hora do seu treino, depende se você consegue comer antes do treino. Então, muitas vezes eu tenho paciente que se sente desconfortável quando come alguma coisa antes do treino. A ideia disso tudo é muito individual, mas a prioridade, né, o que se deve priorizar são carboidratos, de fato, antes do treino. E se você não é uma pessoa que consegue comer muito, talvez pensar em suplementações, como, por exemplo, uma palatinose, que é derivada da beterraba, um oximase, ou uma própria maltodextrina, né? E isso tudo precisa ser treinado e organizado, principalmente se você é um atleta, para quando você chega na prova, você não passar mal e não ter nenhum problema, nenhum desconforto, principalmente a nível de intestino, né? Excesso de carboidrato pode dar diarreia em muitos atletas, pessoas que praticam atividades intensas demais, tá bem? E não existe uma regra exata do quanto e quando comer antes do treino. Existem algumas recomendações do American College, que é uma das referências da nutrição esportiva que a gente utiliza, porém isso é totalmente individual na prática. E na prática é óbvio que a gente observa se a pessoa ela tem tempo e consegue comer antes do treino, ela tem um rendimento muito melhor para esse treino, né? Ela rende muito mais na prática dessa atividade, assim como a recuperação disso no pós-treino. Então, a alimentação ela precisa ser muito bem educada e controlada ao longo do dia, inclusive as refeições livres e tudo mais. Ingestão de álcool compromete muito a prática, né, o bom desempenho da prática e a hidratação. Então, muitas vezes eu vejo pacientes com fadiga, né, cãibras, com cansaço crônico, e isso é decorrente apenas da baixa ingestão de água, que é uma das dificuldades em praticar atividade física na água, no mar principalmente. Muitas vezes até pela falta da sede. Porém, o educar, né, o treinar também a ingestão de água, que deve ser em torno de 40 a 45 ml por quilo de peso, principalmente quando vai muito sol e muito calor, né? E aí a ideia disso tudo é ter um equilíbrio. Sobre suplementações, a gente pode entrar com várias coisas, como, por exemplo, uma creatina, uma arginina, uma beta-alanina, a cafeína. Então, tem muita coisa legal para ser utilizada, porém, shakes, né, de whey protein isolado, ou shakes energéticos de carboidratos, próprios géis de carboidratos, mas isso é totalmente individualizado e você deve procurar ajuda, né, de um profissional para isso. BCA, enfim, vários suplementos
bem-vindos na prática, certo? Como coadjuvante para um bom desempenho. Espero ter ajudado, espero ter colaborado de alguma forma. E um cheiro. Te espero no consultório, te espero na caiaqueria.